Muito bem, nono ano, vamos então para a nossa segunda aula sobre a América Latina nos anos recentes. Então, na aula anterior, nós vimos um pouco do conceito de América Latina, né? Uma revisão do conceito de América Latina, uma vez que esses assuntos vocês costumam trabalhar na disciplina de Geografia, tá certo? Mas fizemos ali uma breve revisão sobre esse conceito e lembramos também sobre o processo de emancipação política desses países que, por um lado, conseguiram a sua liberdade política, a sua emancipação política, mas continuaram dependentes economicamente de outras nações. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar vendo aí alguns problemas que a América Latina enfrenta relacionados à sua economia, o aumento da desigualdade social. Bem, a América Latina, né, os nossos vizinhos aqui, inclusive o Brasil, nunca se esqueçam, o Brasil faz parte da América Latina, somos latino-americanos. Ao longo da história, nós temos então heranças coloniais que são comuns. Muito embora a diferença do Brasil com relação aos nossos vizinhos é que nós fomos colonizados por portugueses e os demais por espanhóis, pelo menos a maioria deles por espanhóis, a forma de se colonizar foi muito semelhante, muito parecido. Então as heranças também, a estrutura também é semelhante. E depois das independências, a América Latina passou por períodos de governos ditatoriais e de governos populistas, e tudo isso nós já estudamos nas unidades anteriores. Os populismos na América Latina, as ditaduras na América Latina, populismo e ditadura também no Brasil. Estudamos essas unidades de forma separada, mas se trata do mesmo grupo de assunto. E passamos também por alternâncias de períodos de crise econômicas com período de estabilidade monetária, ou seja, uma estabilidade na moeda, né, na moeda local, e também de crescimento econômico. Então, há uma oscilação econômica na história da América Latina de períodos de profundas crises e depois alguns períodos de estabilidade e crescimento econômico. Muito embora os períodos de crise são muito mais presentes do que os de crescimento econômico. Na primeira década do século XXI, por exemplo, nós tivemos um bom crescimento econômico, os países latino-americanos tiveram um processo de industrialização, de aumento das exportações, também tiveram expectativas de aumento de preço do petróleo, uma vez que muitos dos nossos vizinhos da América Latina são grandes produtores de petróleo. Também adotaram técnicas e equipamentos avançados, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. O Brasil, que tem como a sua principal fonte de riqueza o setor primário, o agronegócio, a agricultura, é um país que adotou novas tecnologias, são tecnologias de alto nível nas grandes produções do Brasil, nos latifúndios brasileiros. Tiveram então um superávit, ou seja, uma balança comercial favorável, conseguiram produzir muito mais riqueza e conseguiram exportar muito mais do que conseguiram gerar mais riqueza do que gastar, então tiveram aí um superávit. Porém, no ano de 2008, nós tivemos aí a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, que desencadeou então uma crise no setor imobiliário dos Estados Unidos e que afetou o mundo inteiro. Lembrando sempre, nós estamos tratando aqui de uma economia globalizada, de um sistema capitalista globalizado. Portanto, quando uma grande potência sofre com crise econômica, inevitavelmente afeta todos os demais. Então, a crise de 2008 atingiu o mundo inteiro, inclusive a América Latina. Mas os países latino-americanos, como estavam num período de crescimento, conseguiram resistir à crise inicialmente. Então aqui nós temos o PIB dos países em 2010 e vocês podem observar que enquanto vários países europeus, como por exemplo a Espanha estava aqui em recessão, não teve crescimento em 2010, a zona do euro um crescimento de 1,7%, os Estados Unidos com 2,8%, e aí quando olhamos, por exemplo, para o México tem aí um pouco mais de 5% de crescimento. O Brasil, nessa situação, está aí com crescimento de 7,5%, 7,5%. Então, percebam que
enquanto nesse momento os países europeus já estão sofrendo com o impacto da crise, 2 anos depois da crise de 2008, os países latino-americanos estão conseguindo segurar aí, a crise, conseguindo segurar, mas muito por conta do consumo interno desses países, tá? Uma política de consumo interno que conseguiu, num primeiro momento, resolver o problema. No entanto, a crise vai chegar. Por exemplo, no Brasil, as políticas adotadas naquele momento eram políticas de incentivo ao consumo, de incentivo ao crédito, ou seja, facilitar empréstimos tanto para as pessoas físicas, qualquer pessoa, ou principalmente para empresas, para fazer investimentos na empresa. Então, por exemplo, o microempresário que ele quer comprar lá uma máquina nova para sua fábrica, ou ele quer comprar carros novos para sua empresa, quer comprar equipamentos novos para sua empresa. Então, é importante ter um crédito barato, mais baixo, e que ele possa adquirir esses produtos. Então, tudo isso para facilitar o consumo. Também nessas políticas de incentivo teve a redução do IPI, que são produtos, o imposto sobre produtos industrializados, mas não todos, era dos setores de eletrodomésticos, porque é o que as pessoas costumam comprar mais, também de automóveis e materiais de construção. Então, quando reduz a taxa do IPI, a taxa do imposto sobre os produtos, esses produtos, o eletrodoméstico, automóveis e matérias-primas, eles ficam muito mais baratos e, consequentemente, ficam mais atrativos para que as pessoas comprem. E claro que as pessoas vão comprar. A ideia é, o produto ficando mais barato, as pessoas compram mais, ao comprar mais, aumenta então a demanda, aí a produção aumenta, consequentemente gera mais emprego e assim por diante. Então, mais emprego, mais pessoas para comprar e assim por diante, certo? Todos esses fatores que eu citei acima, somado com o baixo desemprego da época, havia uma expectativa, pelo menos dos governos da época, de escapar da crise. No entanto, as medidas que foram adotadas eram consideradas medidas populistas, uma vez que todas esses fatores, como por exemplo, facilitar o crédito, reduzir o IPI, reduzir as taxas, atinge uma camada mais pobre da população. Então as pessoas conseguem comprar lá, quando por exemplo o eletrodoméstico fica mais barato, conseguem comprar lá, por exemplo, um micro-ondas mais barato, uma televisão mais barata, um liquidificador mais barato, uma batedeira, enfim, esses tipos de produto mais barato. Então, foi considerado por muitos na época como medidas populistas, que é só para agradar a população mais pobre e assim por diante. E mais adiante, essas medidas mostraram que elas sozinhas não daria conta, então não evitaram a recessão, não evitaram a crise. No entanto, a crise ela foi chegando de uma maneira mais suave na América Latina e no Brasil, inclusive. Ela chega de uma maneira mais suave e ela não vai ser percebida rapidamente como foi em outros lugares do mundo, que a crise veio de uma vez só e todo mundo foi pego de surpresa e todo mundo foi atingido de uma vez só. Na América Latina, e inclusive no Brasil, a crise vai chegando mais lentamente e aí ela não vai ser percebida de uma vez só. Então, quando se percebe, a situação já está bastante grave. As próprias medidas que nós vimos anteriormente, que foram medidas para aquecimento da economia e que conseguiu segurar a crise por um tempo, elas vão ser apontadas como a causadora da crise, certo? Então, elas, principalmente os políticos de oposição, vão falar que a culpa seria das medidas que foram tomadas. Se tivesse tomado outras medidas, talvez não sofreria com uma crise que afetou o mundo inteiro. Então, o governo vai ser acusado de ampliar os rombos nas contas públicas, ou seja, de gastar muito dinheiro público e de adotar as medidas populistas, como eu já disse, que era simplesmente adotar algumas medidas que era para agradar a população mais pobre, mas que não tinha efetividade econômica. E que o governo não teve cautela financeira, não cuidou das contas públicas, gerando aí um grande déficit nas contas públicas, ou seja, gastando mais do que arrecada, gastando mais do que produz de riqueza. E um outro fator que também foi falado muito é o adiamento da reforma da Previdência, ou seja, da parte em que cuida das aposentadorias. Isso é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro, é que as populações
a população mais velha, a população idosa, ela está ficando maior com relação à população mais nova. Ou seja, nós temos menos pessoas contribuindo todos os meses, porque todo trabalhador desconta lá um valor do seu salário para que daqui 30 anos ele possa aposentar. Esse dinheiro que é descontado hoje, ele não fica guardado, ele vai para pagar os aposentados de hoje. Só que como nós temos uma camada de aposentados maior do que, ficando cada vez maior do que com relação aos que estão trabalhando, esse dinheiro começa a faltar, ele pode faltar. Então é preciso fazer uma reforma da Previdência, e aí não se conseguiu fazer a reforma naquele momento. Então, os principais indicadores de que o crescimento econômico da primeira década do século XXI na América do Sul está ao fim são a desaceleração econômica e a reversão na tendência à valorização das moedas e da acumulação de reservas, porque os países latino-americanos e o Brasil, inclusive, fez uma reserva de dólar muito grande nesses anos de crescimento econômico, e aí o real valorizou bastante. Então, naquela época em que o real ele estava mais próximo do dólar do que está hoje, e aí, com o passar do tempo, essas reservas começam a diminuir, a moeda local, por exemplo, o real começa a desvalorizar, de forma que hoje está aí a quase R$5, um pouquinho mais de R$5 com relação ao dólar, né? Então é um sinal de que a crise chegou. Em 2013, os países da América Latina, excluindo o México, registraram pela primeira vez desde 2002 perda na quantidade de reservas. Nos 6 anos anteriores, o aumento médio do volume de reservas havia sido de 65,7 bilhões de dólares. Portanto, para nós, países que estão em desenvolvimento, ter uma reserva cambial, uma reserva de dólar é muito importante para facilitar o controle do valor da moeda local. O dólar, o real, com relação ao dólar, ele não pode estar muito elevado como está agora, porque isso afeta profundamente a economia, aumenta os preços de muitos produtos que nós importamos, pelo menos a matéria-prima. Então, às vezes, nós não importamos o produto todo, mas importamos a matéria-prima para alguns produtos. Um exemplo muito conhecido, né, que afeta muito o cotidiano dos brasileiros, que tem a ver com o dólar, por exemplo, é que nós temos o costume, temos por cultura, né, a tradição de comer pão diariamente. E a matéria importante do pão é o trigo, a farinha de trigo. Só que o Brasil, por questões climáticas, não consegue produzir trigo suficiente. Portanto, nós precisamos importar uma boa parte do trigo que nós consumimos. E como o dólar está muito elevado, consequentemente o trigo fica elevado, e aí esse valor é repassado no valor do pão que a gente compra na padaria. Então o pão fica mais caro, tudo que é feito à base de farinha de trigo fica mais caro, porque o trigo ficou mais caro para nós comprarmos, tá certo? Por outro lado, para aqueles que exportam, fica mais viável, fica melhor exportar, porque você exporta em dólar. Então, recentemente nós temos aí, inclusive estamos nesse momento, se você for no mercado, você vai perceber ali que o arroz, que até pouco tempo atrás você podia pagar ali R$8, R$10, hoje está quase R$30 um pacote de 5 quilos de arroz. Por que está tão caro assim? Porque os produtores de arroz preferem vender em dólar para outros países, porque ele vai ganhar em dólar, então o dólar está praticamente R$5, do que vender em real aqui dentro do Brasil. Então, o mesmo pacote de arroz que aqui ele vende em real, ele pode vender em dólar e ganhar 5 vezes mais. Então, para o produtor, isso é muito vantajoso. Só que é vantajoso só para o produtor. Para nós que vamos no mercado comprar, não é vantajoso, porque se você agora precisa pagar tão caro no produto e o seu salário é o mesmo, significa que você tem que deixar de comprar outros produtos para sua conta fechar no final do mês. Então, o dólar, ter uma reserva cambial é muito importante para a economia de países como o nosso, que está em desenvolvimento. Na verdade, é importante para qualquer país. Mas há casos piores do que o Brasil. Por exemplo, a Venezuela, a crise econômica virou uma grande tragédia. A população sofreu muito com a falta de alimentos. Só para vocês terem uma ideia, a população venezuelana perdeu 11 quilos em média em 2017, as pessoas emagreceram muito por falta de alimento. Foram 12 trimestres consecutivos de retração econômica, e o produto interno bruto da Venezuela, o PIB da Venezuela, teve uma queda de 37% entre 2013 e 2017, certo? Muitos venezuelanos, numa situação tão complicada, começaram a fugir da Venezuela, buscar asilo nos países vizinhos, inclusive no Brasil.
E aí, as causas dessa crise na Venezuela são muitas as que são apontadas. Uma má gestão, desvio de dinheiro público, corrupção, políticas assistencialistas equivocadas, e a importação de mercadorias em detrimento da indústria nacional. Um grande problema da Venezuela é que a Venezuela não industrializou, não valorizou a sua indústria local, a sua indústria nacional. Eles preferiam comprar os produtos importados do que valorizar a indústria nacional. E vocês já viram em matérias anteriores que quando não se valoriza a indústria nacional quebra, que é a que gera emprego mais rapidamente. Ela gera desemprego mais rapidamente. É a indústria nacional, por mais que ela possa ser fraca ou pequena, é que gera mais empregos para a população local. Por isso, valorizar a indústria nacional é muito importante por questão do desemprego. Lá eles optavam em importar mercadoria do que comprar produtos nacionais e valorizar a indústria nacional. Isso tudo porque nos anos de crescimento econômico, quando a moeda deles estava muito forte, a moeda deles estava forte porque havia um período que o petróleo estava muito caro. E a Venezuela tem como principal produto o petróleo. Então o que eles pensaram? Bem, já que o petróleo está caro e a gente é um grande produtor de petróleo, então o que eles faziam? Vendiam muito petróleo caro, todo esse dinheiro eles fizeram uma reserva para poder então valorizar a sua moeda local. O problema é que, por ficar preso apenas ao petróleo, quando o petróleo que está atrelado ao mercado internacional desvalorizou, o preço do petróleo caiu muito. Então, o barril de petróleo que eles vendiam por um preço muito alto agora está valendo muito menos. Isso fez com que entrasse menos dinheiro dentro do país. E aí eles não tinham uma diversidade na indústria para poder ter outras fontes de riqueza. A principal fonte de riqueza era o petróleo. O petróleo está barato, consequentemente parou de entrar dinheiro dentro do país. E aí, somando todos esses problemas já listados, de má administração, desvio de dinheiro público, de corrupção e dentre várias outras medidas problemáticas, a Venezuela entrou nesse caos que está tendo muita dificuldade para sair. Aí a economia fica desestabilizada, evidentemente que terá problemas políticos também, e aí há disputas políticas entre diversos grupos de ideologias diferentes, que acaba entrando então numa situação muito difícil de sair. A Argentina também passou por problemas graves. Na Argentina, por exemplo, a inflação, o crescimento no preço dos alimentos subiu 31%, que é um índice muito elevado. Nos transportes, 40%. E aí vai gerar a desvalorização do peso argentino, da moeda argentina, em 50%. E aí é importante ter em mente que quando isso acontece, a inflação no alimento e a alimentação no transporte, ou seja, gerando uma desvalorização da moeda, lembre-se sempre, quando falamos de inflação, ou seja, o crescimento de preço, significa que há uma desvalorização da moeda. Quanto mais o preço sobe, menos vale o nosso dinheiro. Foi o que aconteceu na Argentina. Muita inflação, consequentemente, desvalorização da moeda. E vejam, nós estamos citando aqui dois fatores, dois pontos, que são os alimentos e o transporte, que afetam diretamente a vida de qualquer pessoa. Mas quem que sofre mais e quem sofre mais rápido nessa situação? As camadas mais pobres. Então, os mais pobres são os primeiros a sofrer, uma vez que a renda deles é mais baixa. Então, quem ganha menos sofre mais com a inflação, porque o seu dinheiro, que já é pouco, vale cada vez menos. E aí aquela classe média argentina que se beneficiou nos períodos de crescimento econômico, essa classe média diminuiu. Ou seja, essas pessoas que pertenciam a uma classe média, se essa classe média diminuiu, significa que eles caíram para a camada de baixo da população, caíram para a camada mais pobre. Dos mais pobres que caíram, vai para uma linha de miseráveis. Tá certo? Então, a América Latina ela tem, em todos os países praticamente, esses níveis sociais. Sempre a camada mais pobre é maior, você tem uma classe média um pouco menor, mas ainda assim tem um tamanho considerável, mas também tem uma camada de miseráveis, pessoas que nem renda têm, certo? Então quando nós estamos falando de uma camada pobre, são pessoas que têm pouca renda para sobreviver, mas temos pessoas que também não têm renda nenhuma, ou que a renda é, claro, insuficiente para qualquer coisa básica para sobrevivência. De um modo geral, então, a crise na América Latina nos últimos anos
vai passar por uma onda de governos populistas e assistencialistas, uma economia atrelada à política que conseguiu melhorias para os mais pobres. Então tivemos algumas vantagens nesses governos, nesses últimos anos na América Latina. Por outro lado, essas mesmas políticas que trouxe melhorias para a população mais pobre também teve crises econômicas, e aí aquelas conquistas sociais que conseguiram nos momentos de crescimento econômico, elas regrediram, elas voltaram para a situação anterior. Então, por exemplo, o Brasil momentaneamente nos últimos anos conseguiu sair do mapa da fome da ONU, por exemplo. Agora nós voltamos de novo e está em crescimento esse índice de pessoas que estão no mapa da fome, que estão na miséria. Então nós conseguimos, num período, sair dessa situação. E agora nós voltamos de novo. Então a situação econômica e social é fruto de um conjunto de escolhas e que passa por diversos governos. Ela não é concentrada num governo só. Então, tudo isso é consequência aí de, às vezes, 20 anos, 25 anos, até 30 anos de sucessivos governos. Então, os governos atuais, os mais recentes, colocando aí, por exemplo, os 2 últimos ou os 3 últimos governos, eles contribuíram por esse agravamento, mas eles não são os únicos responsáveis. A gente fica muito focado na atualidade, mas isso é uma conjuntura aí de algumas décadas, porque a economia ela tem um movimento muito lento. Então, veja, se a crise que nós estamos vivendo, o pontapé inicial dela foi em 2008, nós já estamos em 2020, tá certo? Então, estamos com mais de uma década de crise e nós não conseguimos sair dela, tá certo? Então, os movimentos econômicos são muito lentos. Então, quando é para crescimento, também é lento. Quando tem regressão, a regressão ela tem que ser um pouco mais rápida. Então, ela cai de uma vez, mas para subir é uma subida lenta. Então, portanto, tudo isso é uma conjuntura aí de várias décadas que levou na situação que nós nos encontramos hoje, tá certo? Então, na próxima aula nós ainda falaremos ainda da América Latina, mas ainda continuaremos na questão aí da desigualdade social, que talvez seja o principal problema do continente.